Olá, eu me chamo Gerlane, sou estudante de Psicologia da Universidade Federal da Paraíba e meu trabalho é intitulado Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, uma revisão integrativa, na área de conhecimento da neurociência cognitiva e comportamento e de autoria de Gerlane Torres, Eveline Holanda, Raquel Araújo, José Anderson e João Batista. Então, apenas um sumário, do que vai ser apresentado. Eu vou fazer uma breve introdução sobre o tema, falar sobre os aspectos metodológicos, os resultados do nosso estudo e também conduzir para a conclusão desse assunto. E aí, inicialmente, eu gostaria de destacar que, na literatura, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, que é mais comumente conhecido, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que é caracterizado principalmente pelos aspectos de desatenção e ou hiperatividade. Então, existem algumas pessoas que têm essa desatenção unida à hiperatividade e outras pessoas que têm apenas o aspecto da desatenção sem a presença da hiperatividade. Então, existem diferenças entre os quadros de TDAH. E aí, esse transtorno ele tende a ser um transtorno persistente e, geralmente, ele apresenta prejuízos nas funções executivas. Então, há essa associação. Diante dessa relação, o objetivo do nosso estudo seria investigar quais são esses prejuízos nas funções executivas em crianças com TDAH. E aí, falando um pouco dos aspectos metodológicos, o nosso estudo ele consiste em uma revisão integrativa da literatura, como foi falado anteriormente, e aí nós obtivemos, apresentamos como critérios de elegibilidade, inicialmente como critérios de inclusão, aqueles artigos que foram publicados tanto no idioma de português como inglês, artigos publicados nos últimos 10 anos, com o objetivo de obter uma literatura mais atualizada da área, e aqueles estudos que apresentavam como tópico principal a temática estudada, que seria os prejuízos nas funções executivas em crianças com TDAH. E aí, como critérios de exclusão, foram excluídos aqueles artigos que apresentavam o TDAH unido a outras comorbidades, que não era o buscado no nosso trabalho, também aqueles artigos que estavam fora do período de publicação estabelecido, que não eram tão recentes, e aqueles que faltavam algumas informações necessárias para o nosso estudo. E aí, ao restante, ao final, após serem submetidos aos critérios de elegibilidade, restaram 30 artigos para síntese qualitativa. E aí, falando um pouco sobre os resultados dos estudos encontrados, a maioria dos estudos identificados, eles eram estudos de neuroimagem, e eles demonstraram algumas diferenças desses quadros, tanto diferenças morfológicas quanto diferenças funcionais. E aí, como principal áreas afetadas, foi demonstrado principalmente o córtex frontal e as estruturas subcorticais. E aí, como exemplo, como é colocado aqui nos slides, os núcleos da base e as estruturas límbicas. E como nós sabemos, essas estruturas, tanto os núcleos como as estruturas límbicas, são estruturas responsáveis pelo processamento emocional e também pelos aspectos das funções executivas. E aí, conduzindo para a conclusão do nosso estudo, a partir dessas análises, desses artigos, é destacado principalmente que as alterações do TDAH, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, geram sim mudanças nas funções executivas, são aspectos bastante destacados, e que geram dificuldades na vida do indivíduo que é acometido. E aí sugere-se que mais pesquisas sejam desenvolvidas com o objetivo de estudar melhor, de compreender melhor os aspectos relevantes e envolvendo o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que acomete grande parte da população mundial. E aí, busca-se, a partir dessa compreensão mais detalhada, fornecer uma melhor qualidade de vida para essas pessoas e dar um subsídio para todas as esferas de vida, sejam sociais, afetivas, desse indivíduo. E aí eu gostaria de agradecer pela atenção. Muito obrigada.